Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar de Solid Edge. Hoje vou-vos falar um bocadinho de Data Management, uma ferramenta que o Solid Edge tem, que vem disponível em qualquer versão de Solid Edge e que vocês podem usar para fazer a gestão documental dos vossos ficheiros Solid Edge. Então, em primeiro lugar, falar um bocadinho do que é o Data Management. O Data Management, como eu estava a dizer ainda agora mesmo, é um gestor de documentos, mas é um gestor de documentos que não necessita de aplicações externas para funcionar. Utiliza apenas aplicações que o próprio Windows tem e as próprias aplicações do Solid Edge. Faz apenas uma gestão destas aplicações de forma a conseguir fazer também a gestão dos ficheiros. Ele utiliza ferramentas já existentes no sistema operativo, como as ferramentas de indexação de ficheiros, de propriedades, os Index and Option, e também faz a verificação com estas ferramentas, consegue fazer a verificação de duplicados, de nomes, a verificação de em quantas montagens é que está a ser usada uma peça, por aí fora. Como disse, também não é, utilizando apenas as ferramentas do próprio Windows, não é necessário instalar qualquer tipo de base de dados ou outros recursos de IT. Este gestor de documentos, o Data Management, vem disponível para qualquer versão de Solid Edge, desde a versão Foundation até à versão Premium, daí não ter qualquer custo associado ou não ter nenhum custo extra associado à utilização. Basta apenas fazer uma breve configuração, que eu também vou explicar neste webinar como é que é feito. Basta fazer essa breve configuração e a partir daí utilizar, não tem qualquer limitação. Então, o que é que nós conseguimos fazer com o Solid Edge Data Management? Nós conseguimos fazer o controle do estado dos ficheiros, ou seja, verificar através de um conjunto de ícones e cores informação sobre os ficheiros, se os ficheiros estão a ser editados por alguém, se existem mais que uma versão de um ficheiro, se ele está disponível para edição, se ele não está disponível para edição, se é um ficheiro obsoleto, se é um ficheiro que ainda está à aprovação, tudo isso é possível ver com este Data Management do Solid Edge, com este gestor de documentos. Então este gestor faz uma série, o Data Management faz uma série de operações. Tem uma ferramenta para fazer o check-in e o check-out dos ficheiros. O que é este check-in e este check-out? Este é como o dizer que um ficheiro está ou não está a ser trabalhado por alguém. O que é que possibilita? Possibilita que todas as pessoas que estejam a trabalhar no mesmo projeto recebam ou tenham feedback de quem é que está a utilizar o ficheiro e também dessa forma seja impossível para outra pessoa estar a trabalhar no mesmo ficheiro em simultâneo. Isso vai eliminar alguns problemas, como já são conhecidos, que é o gravar um ficheiro por cima de outro que está a ser editado por alguém e perder algum trabalho. Isso assim, com esta ferramenta de Data Management, consegue ser evitado. Também é possível criar revisões e versões dos vários ficheiros. O Data Management tem ferramentas próprias para fazer revisões e criar versões de ficheiros. Há quem faça isso manualmente, fazendo um save as e depois na montagem substituindo um ficheiro por outro. Aqui no fundo o Solid Edge faz isso de uma forma automática, sem que eu tenha que me preocupar em fazer a atualização das versões, sendo que se uma peça estiver a ser utilizada em mais que um projeto, o Solid Edge também me vai avisar se eu estou a trabalhar na última versão da peça ou se não, ou se existe uma versão mais recente e dá-me a possibilidade de atualizar para a última versão. Ao fazer esta revisão de ficheiros, também tenho a possibilidade de fazer revisão de drawings que estejam associados ao ficheiro, ao meu Solid Edge ou ao meu ficheiro de 3D. Quando eu crio as tais revisões, também tenho a possibilidade de adicionar comentários que são bastante úteis
para eu conseguir perceber ou conseguir dar a perceber a alguém que depois vai pegar no projeto o que é que foi feito e porque é que foi gerada uma nova revisão daquela peça e o que é que foi, que alterações é que foram feitas. Também, como eu disse já há pouco, aqui o último tópico, dá para fazer a atualização dos ficheiros, verificando se existe ou não revisões mais recentes daquela peça que eu estou a trabalhar. Como é que o Solid Edge também faz este tipo de gestão? Ele faz por também gestão, ou o Data Management também faz gestão das propriedades dos ficheiros. Ou seja, estas propriedades, como eu disse, vão ser indexadas pelas ferramentas já existentes do Windows. Não há necessidade de instalar qualquer tipo de base de dados acessória, é apenas as ferramentas de indexação do Windows. E daí é possível fazer a pesquisa por propriedades do próprio Solid Edge e não propriedades genéricas. Nós sabemos que existem propriedades genéricas, como a data de modificação, o tamanho do ficheiro, o tipo de ficheiro, mas existem propriedades que podem ser específicas do Solid Edge. Fazendo a indexação dessas propriedades, nós conseguimos fazer a pesquisa através delas, seja, por exemplo, o estado da peça, se a peça está disponível, se não está disponível, se está para revisão, se está aprovada. Nós podemos ver pelo estado ou podemos ver por uma propriedade, uma custom property. Por exemplo, o tipo de fabrico, como é que a peça vai ser fabricada, se vai ser fabricada por maquinação, se é injeção, se é estampagem, qualquer uma dessas propriedades nós podemos pesquisar a partir do momento em que façamos a indexação dos ficheiros. Além de podermos pesquisar por estas propriedades, também podemos definir que algumas delas são obrigatórias. Como assim? Pode existir para diversas empresas ou de diversos tipos de fabricação ou a obrigatoriedade de preencher alguns campos de propriedades de peça, seja, por exemplo, o tipo de fabrico, ou quem desenhou a peça, ou outra qualquer propriedade, o material, por exemplo. Eu posso definir com o Solid Edge, posso definir que essas propriedades são obrigatórias e não consigo, impossibilita-me gravar a peça sem que as propriedades estejam preenchidas. E eu vou tendo feedback sempre, a partir destas janelinhas, vou tendo feedback das propriedades que estão ou não estão preenchidas e quais é que são as propriedades que são obrigatórias. Como eu disse, também existem ferramentas de gestão de ficheiros no Data Management. O Solid Edge Data Management também tem algumas ferramentas de gestão de ficheiros que faz com que eu consiga perceber qual é que é o impacto da alteração do modelo. Por exemplo, se ele tiver a ser utilizado em mais que um modelo, uma peça esteja a ser utilizada em mais que uma montagem, eu consigo perceber em quantas montagens é que está a ser utilizada, qual é que é o impacto se eu fizer uma alteração dessa peça, se é possível alterá-la e ser compatível, continuar a ser compatível com as outras montagens. É possível também fazer gestão ao nível da verificação de nomes duplicados. Se existirem peças que estejam em duplicado, eu consigo fazer essa análise para ver se, para não correr erros. Ou seja, se eu tiver, toda a gente sabe que se eu abrir uma montagem que tem uma peça com um determinado nome e se depois for abrir outra montagem com uma peça diferente, mas com o mesmo nome, eu posso ter problemas, porque o Solid Edge, tendo uma peça já aberta com o mesmo nome, ao abrir a segunda, ele vai-me substituir pela já existente e não vai abrir a segunda com o mesmo nome. E posso ter problemas nas montagens e assim, desta forma, também evito esses problemas com a verificação da duplicação dos nomes. Além de tudo isto que já falámos até aqui, tendo em conta tudo o que é gestão documental, eu ter acesso ou conseguir ter percepção de quem é que está a utilizar, quem é que não está a utilizar, as peças, qual é que é o estado das mesmas. Além de tudo isto, neste momento, na versão 2020 do Solid Edge,
também o Data Management também tem algumas possibilidades de workflow de aprovação. Neste caso, estão para já disponíveis dois tipos de aprovação, dois workflows de aprovação, o One-Step Release e o Quick Release. O One-Step Release possibilita a aprovação por uma segunda entidade, ou seja, o designer vai enviar, com a utilização desta ferramenta, envia um e-mail a quem fará a aprovação. Essa pessoa vai receber uma notificação automaticamente e pode receber logo o link para a localização da peça, ou pode receber inclusive um PDF 3D ou um DXF a mostrar a peça, para que dessa forma diga se a peça é aprovada ou não é aprovada. Com a ferramenta do Quick Release, a única coisa que é disponível é uma auto-aprovação, ou seja, o próprio design diz que a peça está completa e que é aprovada, e dessa forma muda o estado da peça de working ou in work para definitivo, para aprovado. Esta ferramenta também do Solid Edge Data Management, além de possibilitar bases de dados de peças locais, também possibilita a utilização de sistemas de partilhas de ficheiros em cloud, digamos assim. Tem aqui alguns exemplos, por exemplo, a Dropbox e o Google Drive, que são ferramentas que nós utilizamos com alguma frequência. Eu posso integrar o meu Data Management, o meu Solid Edge Data Management com estas ferramentas. Quais é que são as vantagens? As vantagens é que são ferramentas, estas clouds, são ferramentas de baixo custo, fáceis de configurar e que estão disponíveis a qualquer um, estão ao alcance de qualquer um. Possibilita a verificação e a sincronização de ficheiros em tempo real, mesmo que não estejam num local, dentro de uma rede específica. Eu tendo a minha base de dados numa destas nuvens, consigo fazer uma verificação de vários pontos do mundo ou do globo. E também elas têm, estas bases de dados, também elas têm algumas opções de configuração, e assim também possibilita a configuração das bases de dados em relação aos acessos, a quem tem acesso a quê. Também acaba por ser uma boa solução se não quiserem optar por um servidor local. Ou seja, isto, como eu estava a dizer, é uma ferramenta de gestão documental que vem disponível para em qualquer versão de Solid Edge. Vocês podem utilizá-la em qualquer versão de Solid Edge. É bastante versátil, é bastante fácil de usar, é fácil de implementar e está ao alcance de qualquer um. Por isso, acho que é boa política também fazer a utilização destas ferramentas de gestão de ficheiros. Eu vou mostrar um bocadinho como é que vocês podem então fazer a configuração e a gestão, e dar aqui um exemplo de como é que podem fazer então a gestão dos vossos ficheiros aqui a partir do Data Management. Eu tenho aqui uma breve montagem, nós depois vamos trabalhar aqui um bocadinho e, em primeiro lugar, como é que nós ativamos o Data Management. O primeiro passo é ir às opções do Solid Edge. Dentro das opções tenho aqui um separador que é o Manage. Dentro do separador de Manage, aquilo que eu terei que fazer em primeiro lugar é ativar esta opção, que é o Use Solid Edge Data Management. Ela vem desligada por defeito, para vocês a poderem utilizar, basta ativar e vão ter todos os comandos aqui disponíveis do Data Management. Então, nestes 5 separadores, o que é que nós temos? Em primeiro lugar, temos aqui o primeiro passo, que é um dos mais importantes, digamos assim, para que isto fique tudo a funcionar, é indicar onde é que está o meu Vault, onde é que está o meu cofre, onde é que está o meu repositório de ficheiros. Eu tenho de indicar qual é a pasta ou as pastas onde estão o repositório de ficheiros. Estes ficheiros depois vão ter que ser, ou estas pastas depois vão ter que ser indexadas pelos sistemas de indexação do Windows. Se vocês tiverem, ou se estes repositórios de ficheiros forem locais, tal e qual como eu tenho aqui, é tudo no meu computador, basta ativar os sistemas de indexação do Windows, que são o Indexing Option, e a partir destes sistemas de indexação do Windows, posso dizer que é para ele me indexar então as pastas específicas
que eu tenho aqui definidas como o meu cofre. A partir deste momento que elas estejam indexadas, a partir do momento em que têm a indexação completa, todas as propriedades dos ficheiros que estão nessas pastas acabam por estar disponíveis no próprio Windows. Se vocês, em vez de utilizarem um servidor, ou se o servidor não for a vossa própria máquina e for um servidor na vossa rede, vocês, além este sistema de indexação, têm de fazer no próprio servidor e, além deste sistema de indexação, têm de instalar um pequeno aplicativo que vem com o Solid Edge, que é o Fast Search, ok? Para que também configurem o Fast Search. Não é nenhuma base de dados, é só um pequeno configurador para que depois, como não tem nenhum Solid Edge instalado nessa máquina, é preciso algumas aplicações de pesquisa para que o computador ou para que o Windows reconheça as propriedades dos ficheiros de Solid Edge e daí ter de ser instalado. Também só o Fast Search e ativar as opções de indexação do Windows para as pastas que são as pastas do vosso repositório de dados. Depois, aqui no segundo separador, nós temos aqui as tais propriedades ou a configuração das várias propriedades dos ficheiros. Nós sabemos que os ficheiros de Solid Edge já trazem algumas propriedades intrínsecas, sendo elas o tipo de ficheiro, se é ficheiro de parte, se é o ficheiro de montagem, quem é que desenhou, qual é que é o material que foi aplicado à peça, tudo isso são propriedades do próprio Solid Edge, mas vocês podem ter as vossas próprias custom properties. E vocês podem querer que o Solid Edge tenha uma lista de custom properties já pré-definidas. Isso fazem a partir destas duas opções. Podem apenas utilizar as custom properties que já tiverem definidas nos vossos templates, ou podem utilizar uma lista de custom properties que vocês podem definir aqui nas próprias seed ou nos ficheiros de propriedades do Solid Edge. Onde é que está este ficheiro? Nós podemos ver este ficheiro. Ele está na pasta de instalação do Solid Edge. Está aqui em Solid Edge ou Program Files, Iman, Solid Edge 2020 Preference. É este PropSeed TXT. E como é que vocês fazem a configuração das vossas custom properties? Pronto, isto tudo aqui tem alguma informação inicial. Todas as linhas que neste caso venham com / espaço são comentários, por isso em termos de programação o Solid Edge vai ignorar essas linhas. E se nós andarmos aqui para baixo, temos então aqui neste ficheiro a definição das custom properties. Temos aqui o início de definição de todas as custom properties. Eu neste caso tenho aqui algumas, por exemplo, o tipo de fabrico, o acabamento, o fornecedor e o tratamento térmico. Todas estas custom properties são do tipo texto, mas podiam ser do tipo número, do tipo string, podiam ter vários tipos. E depois, se houver uma destas propriedades que sejam obrigatórias, ou seja, eu não consigo gravar o meu ficheiro Solid Edge sem que este valor de propriedade esteja preenchido, eu posso dizer que ele é required. Ok? A partir do momento em que eu escrevo esta nomenclatura à frente, ele fica como se fosse uma propriedade obrigatória. E basta-me fazer isso para as propriedades que eu queira que sejam obrigatórias. Depois, para cada uma destas custom properties, eu posso definir quais é que são os tipos que podem haver. Então, por exemplo, aqui no tipo de fabrico, posso ter fundição, injeção, maquinação, impressão 3D, a requisição, compras. Posso ter mais, se eu quiser, por exemplo, basta-me adicionar mais linhas. Vamos pôr aqui, por exemplo, corte e quinagem, por exemplo. Posso ter também, por exemplo, estampagem. Isto pode ser preenchido por vocês, podem colocar as vossas próprias. Depois, no fim, eu posso dizer qual é que é aquela que aparece pré-preenchida por defeito. Okay? Basta-me indicar aqui um valor. Neste caso, eu não quero que apareça nenhuma propriedade pré-preenchida, então não coloco o valor nenhum. Se eu quiser que apareça uma propriedade pré-preenchida, eu coloco aqui o valor, como por exemplo aqui no acabamento. No acabamento eu estou a dizer que eu quero que apareça pré-preenchido nenhum, em termos de acabamento. No fornecedor também não tenho nenhum tipo de fornecedor pré-preenchido e aqui no tratamento térmico também tenho uma das propriedades é nenhum e podia ter aqui qualquer uma destas, podia definir qualquer uma destas como um tratamento térmico que aparecesse pré-preenchido.
Depois de vocês preencherem esta tabela, basta gravar, ok? E se nós formos aqui ao Solid Edge, por exemplo, já voltamos aqui a esta janela, vamos só aqui fazer o Apply, vamos fazer o OK. E se formos, por exemplo, aqui abrir uma peça, vamos abrir esta peça, fazer o Open. Se formos aqui aos File Properties, nós conseguimos ver aqui nas Custom, existem aqui algumas, as tais propriedades que eu criei. Por exemplo, o tipo de fabrico, como eu não disse para aparecer nenhum valor por defeito, a caixa vem vazia, mas depois tenho aqui os vários tipos de fabrico que eu pré-defini. Ou, por exemplo, aqui para um acabamento, já aparece aqui nenhum pré-definido. O fornecedor não aparece nenhum e tenho aqui o tratamento térmico. Ou seja, eu posso, a partir daquele fecheiro de PropSeed, eu posso definir logo quais é que são as minhas custom properties específicas. Vou fechar esta peça para voltarmos aqui de novo às propriedades do Solid Edge, para continuarmos ali a ver então como é que nós acabamos de configurar as nossas propriedades. Depois de nós preenchermos aqui o fecheiro PropSeed, também devemos fazer aqui o Set Custom Properties, para que o meu Solid Edge Data Management faça o reconhecimento destas Custom Properties. Pronto, é um passo também bastante simples. Depois, passando aqui para o próximo passo. O próximo passo tem a ver com a atribuição de nomes às peças. Eu posso dizer para o Solid Edge fazer uma atribuição automática do nome das peças e basta-me ativar aqui esta opção. Além da atribuição automática de nome, posso ter um prefixo, depois há uma numeração que é sequencial, que eu posso iniciar num valor que eu quiser. Este gerador de números vai ficar gravado também num fecheiro, que já está nas preferências, e além disso, isto também é importante, é a forma como eu vou dar revisões aos meus modelos. Também aqui consigo definir qual é que é o separador para a revisão e qual é que é o número da revisão do meu modelo. A fórmula também aqui do Document Name Display, também posso configurar essa fórmula, que é a fórmula com que vai aparecer aqui o nome da minha peça aqui no meu Pathfinder, a forma como eu vou visualizar o nome das peças. Aqui o penúltimo separador tem a ver com a pré-definição de quais é que são as diretorias que vão servir para colocação de ficheiros em pré-release. Eu defino qual é que é o meu cofre aqui, ou as minhas diretorias, o meu repositório de dados aqui neste primeiro passo, mas aqui posso dizer que, por exemplo, para as peças que passaram a estar aprovadas, vão para uma pasta específica, as peças que passam a estar obsoletas vão para outra pasta específica, as standard parts também. Okay? Se vocês não quiserem atribuir uma pasta específica, podem deixar apenas aqui com a opção Volt, não têm que atribuir uma pasta específica e elas mantêm-se na mesma diretoria onde vocês as gravaram a primeira vez. Depois, aqui também tem a opção de quais é que são os estados que vocês podem ter as peças. Há aqui 3 que são obrigatórios, que são o Viable, que é disponível, in Work, que é quando eu estou a trabalhar numa peça, e o Released. Todos os outros, o Obsolete, o In Review e o Baselined, podem ser estados intermédios, que podem ser opcionais e que vocês também podem ativar ou desativar nas propriedades dos vossos modelos. Depois aqui, como eu estava a dizer no final do PowerPoint que eu mostrei ainda agora, também temos a possibilidade de criar os workflows de aprovação. E neste workflow de aprovação, vocês só têm de indicar quais é que são os mails das respectivas pessoas que vão fazer a aprovação dos vossos modelos e indicar qual é que é o servidor onde vocês vão comunicar, o servidor de mail onde vão comunicar. Eu, neste caso, como estou fora da rede, não vou conseguir utilizar aqui esta opção de aprovação, só consigo utilizar a opção do Quick Release, mas esta configuração seria para vocês utilizarem a opção de One Step Release, em que vocês enviam um e-mail a alguém para que essa pessoa aprove. Depois disto, vocês já têm o Solid Edge Data Management configurado no vosso posto de trabalho. Só teriam que ativar as opções de indexação também no Windows e estariam prontos para trabalhar com o Solid Edge. Então, se nós formos, por exemplo, aqui a uma pasta, nós podemos procurar por uma peça. Nós já sabemos que temos aqui a opção de pesquisa para procurar por uma peça e podemos fazer a procura por essa peça.
Além de todas as opções ou todas as propriedades, aqui neste caso propriedades do Windows, podemos procurar por outras propriedades. Antes disso, só falar de outra coisa. Depois de vocês configurarem todas as, todo o posto de trabalho e o servidor ou as opções de indexação, vocês podem correr um aplicativo que vão encontrar aqui também na pasta de instalação do Solid Edge, que vem aqui em Programs, que é este aplicativo Built-in Diagnostic Application. Este aplicativo vai fazer um diagnóstico, no fundo, vai fazer um diagnóstico ao vosso data management e vai verificar se alguma coisa não está correta. Vocês chegam aqui e fazem o validate, ele vai correr passo a passo, vai verificar se todas as opções estão completas. Se houver alguma opção que não esteja completa, este aplicativo vai dar um erro ou vai dar um warning. Vocês em algumas circunstâncias, podem conseguir corrigir logo a partir daqui, se não, basta irem à opção que esteja incorreta e chegar lá e validá-la e colocá-la toda correta. Se as mensagens aparecerem todas a azul, quer dizer que está tudo a funcionar corretamente. Se aparecer alguma mensagem a vermelho, quer dizer que tem de corrigir esse passo. E aqui conseguem ver quais é que são as opções todas que o Solid Edge precisa para conseguir trabalhar o Data Manager, para que o Data Management consiga trabalhar sem qualquer problema. Ok? Foi só um pequeno à parte. Vamos voltar aqui então para a parte da pesquisa de fecheiros. Se vocês chegarem aqui, depois de terem configurado o vosso Data Management, se procurarem por uma peça, vocês vão conseguir ver logo aqui informação relativamente à peça e além de todas as propriedades do vosso Windows, vocês podem procurar por mais propriedades. Por exemplo, aqui, como estão indexadas essas propriedades, tenho aqui, por exemplo, a propriedade do acabamento, ok? Posso ativar, posso andar aqui para baixo, tenho algumas propriedades que são as propriedades, além de Custom Properties, são aquelas que já vêm definidas do próprio Solid Edge, o ID do documento, por exemplo, o estado da peça, o workflow, o histórico, por onde é que passou, e depois aqui outras propriedades, por exemplo, aqui tratamento térmico, que foi aquela Custom Property que nós criámos há pouco. Fazendo OK, todas estas propriedades vão aparecendo aqui também na minha janela de Windows e eu desta forma consigo verificar e também pesquisar por estas informações, por esta informação. Vamos então abrir aqui esta peça. Ok. Foi aquela peça que nós abrimos há pouco e eu abri esta peça só para vos mostrar aqui como é que vocês podem fazer também, utilizar aqui, por exemplo, ou o One-Step Workflow, que é a forma de aprovação. No vosso Solid Edge, para já, vendo aqui na minha barra da minha ribbon bar, eu consigo ver aqui tenho um separador específico para o Data Management. Neste separador específico eu tenho aqui todas as opções do Data Management. Por exemplo, visualizar o estado da peça. Tem a ver com este íconezinho que aparece aqui. Se a peça estiver disponível, aparece um cadeado aberto. Eu posso desligar ou ligar este ícone para ver o estado da peça. Fazer o update do estado e da informação do estado. Se eu tiver um drawing associado à peça, eu posso, com este comando, logo abrir o drawing que esteja associado à peça. Tenho logo disponibilidade, como esta informação está toda indexada, consigo logo aceder aos meus modelos 2D da peça. Consigo verificar onde é que esta peça está a ser utilizada também a partir do Data Management. Eu consigo ver que a peça está a ser utilizada nesta montagem e também está a ser utilizada no drawing. Ok, a partir daqui. Também é uma funcionalidade bastante interessante, porque desta forma eu consigo, ao fazer uma alteração numa peça, consigo ver se ela estiver a ser utilizada em mais que uma montagem, consigo perceber se eu fizer a alteração que pretendo, se tenho ou não tenho problemas depois na colocação da peça. Tenho aqui a opção também de Save As e depois também a opção de revisão, que já vamos ver mais à frente, e depois o check-in e check-out também vamos ver mais à frente. Depois, tudo o que é gestão de propriedades também. Tenho o Property Management, tenho o Property Manager,
onde eu consigo ver, onde eu tenho uma tabela de propriedades e consigo ver todas as propriedades do meu modelo. Consigo ativar ou desativar aqui as opções para ver todas as propriedades do meu modelo e desta forma também gerir estas propriedades, ok? E depois tenho aqui o File Properties, que é a ferramenta que vocês já utilizam normalmente. Nesta peça, aquilo que eu vou fazer é então criar um workflow de aprovação. Só tenho de dizer qual é que é, o que é que, qual é que é ou por que motivo é que eu vou aprovar a peça. Eu vou dizer que está pronta para produção. Okay. Aqui posso levar a informação relativamente à peça. E como eu estava a dizer, eu podia ter aqui dois workflows de aprovação. Neste caso, como eu estou fora da rede, só consigo o Quick Release e consigo fazer a aprovação não só da minha peça, como incluir os drawings e fazer o update aos drawings, se assim for o caso. Com o One Step Release, eu consigo também enviar uma notificação a alguém para fazer a aprovação e também nessa notificação também gerar logo PDFs 3D ou gerar DXFs para que a pessoa tenha acesso também a consiga ver a peça e consiga ver os desenhos 2D relativamente à peça. Depois de ter aqui as opções ativas, é só fazer Start. A peça automaticamente vai passar a Released. Ok. Eu aqui posso ver o log de aprovação, se quiser. Se não quiser, basta-me fazer OK. A peça vai passar a Released e é como se tivesse entrado num estado terminado. O modelo foi fechado. Se eu voltar aqui outra vez à minha janela, eu consigo ver que a peça neste momento está Released e que tenho aqui os comentários que estavam escritos naquela janela. O file name e toda a outra informação fica aqui todo no histórico da aprovação, do workflow da aprovação. Consigo ver toda esta informação. Não só a peça passou a Released, como também o meu fecheiro 2D passou a Released. Se eu vier aqui à minha montagem, esta peça está a ser utilizada aqui na montagem. Se eu clicar aqui na peça, consigo ver aqui a partir do meu Solid Edge, a partir do estado, consigo ver que a peça tem um certo, quer dizer que ela está aprovada. Todas as outras, como têm um cadeado aberto, quer dizer que elas estão disponíveis. Se eu, por alguma razão, quiser trabalhar numa peça específica, por exemplo, vamos imaginar que eu quero fazer uma alteração neste vidro e não quero que mais ninguém mexa no vidro, eu posso mudar o estado desta peça e primeiro vamos fazer a ativação dela, que ela não está ativa. Vamos selecionar de novo a peça. E posso chegar aqui e faço o checkout desta peça. O que é este checkout? Este checkout, no fundo, é bloquear a peça. É como se eu estivesse a dizer que esta peça que está no servidor foi retirada e pertence-me. Eu no Solid Edge tenho logo informação de que a peça me pertence a mim. Diz aqui que ela está checked out to you. O ícone mudou também para um lápis. Se mais alguém estiver a trabalhar na mesma montagem e se fizer o update status info, consegue ver que esta peça vai aparecer bloqueada, com o cadeado fechado, e vai dizer que ela vai estar checked out para mim. Ou seja, há pessoa específica que esteja a trabalhar. A partir do momento em que eu fiz as alterações que pretendo, basta-me selecionar a peça de novo e voltar a fazer check-in e ela passa a estar disponível outra vez para toda a gente a poder utilizar. E é assim desta forma que eu faço a minha gestão para que eu consiga bloquear ou para que eu consiga trabalhar nas peças e tê-las bloqueadas a mim. Vamos aqui abrir esta peça novamente. Ok? A partir do momento em que eu passei esta peça à release, ela fica em read-only, eu não a consigo alterar, é como se ela estivesse aprovada, não possibilita a alteração da peça, e aparece-me esta mensagem a dizer que a peça está em read-only, e se eu quiser fazer uma alteração, uma atualização da peça, eu terei de criar uma nova revisão. Eu posso fazer logo a partir daqui, ou então, pura e simplesmente, posso chegar aqui ao comando revision e posso fazer uma nova revisão. Aqui estávamos na revisão A,
a próxima revisão será a revisão B e eu posso dar uma informação porque é que eu vou fazer uma revisão. Vamos, por exemplo, dizer que foi alterado o material. Okay? Indico que foi alterado o material, faço uma nova revisão. Ok, e agora apareceu-me aquela mensagem que diz que existem parâmetros ou propriedades que não foram preenchidas e que têm de ser preenchidas. Passa-me para esta janela. Eu nesta janela posso tentar fazer o validate para verificar se todas as propriedades estão preenchidas corretamente. Se me aparecer aqui um ponto de exclamação, vai-me dizer quantos problemas é que foram detectados e vai-me aparecer a janela selecionada a vermelho e vai-me indicar onde é que estão os problemas. Ou seja, todas as propriedades que tenham este asterisco atrás são propriedades obrigatórias. Eu disse que o tipo de fabrico ia passar a ser uma propriedade obrigatória. E ao passar a ser uma propriedade obrigatória, eu tenho de preencher. Tenho de dizer que esta peça, por exemplo, é uma peça de injeção. Ok? Tanto para o meu modelo 3D como para o meu DXF, basta-me dizer qual é que é a propriedade, volto a fazer validate, já não tenho problema algum e agora já posso fazer o save para criar a minha nova revisão. A revisão passa à revisão B. Se eu voltar aqui à minha montagem, automaticamente a peça que eu tinha na montagem, porque a abri a partir da montagem, vai passar a ser também uma revisão B. Ok? Tenho aqui a minha peça 1590 revisão B. E aqui, para terminar, aquilo que teríamos que fazer era, por exemplo, alterar o material, porque este material já não está disponível na minha lista de materiais. Posso alterar o meu material, por exemplo, aqui para um PVC, aplicar, vou dizer que sim, quero aplicar também as propriedades visuais e vamos mais uma vez fazer o save, vamos fechar o modelo e passei a ter aqui a minha peça no meu modelo 3D. Ok? Como viram, é bastante simples de utilizar o meu Data Management. É uma ferramenta bastante útil. Vocês podem e devem utilizar. Possibilita fazer aqui uma série de controles e uma série de verificações. Se, por exemplo, eu voltar aqui a abrir ou selecionar uma peça, eu posso tentar pesquisar também se existe uma revisão mais recente desta peça. Neste caso, como está na última revisão, ele diz que não foi encontrada nenhuma revisão, mas se eu abrir aqui as revisões, por exemplo, à peça, eu consigo ver que tenho uma revisão, neste caso, que era a revisão A, que aparece Released, que era a revisão principal, e tenho aqui uma revisão B que está Viable, e ainda consigo ver o comentário que está associado à revisão. O comentário diz-me que foi alterado o material, e assim consigo perceber também o que é que foi feito quando foi feita esta revisão. Também são ferramentas bastante interessantes. Por exemplo, se esta peça, neste caso, só está a ser utilizada neste assembly, mas se ela estivesse a ser utilizada num outro assembly, eu conseguia, aqui no comando Where Used, conseguia ver em quantas montagens é que estava a ser utilizada e depois em cada uma dessas montagens podia pedir para ele ir buscar a última revisão ou podia perceber se realmente tinha interesse em atualizar a revisão ou não. Eu espero que tenha sido elucidativa aqui esta demonstração. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui em relação à utilização do Data Management, nós estamos disponíveis para vos ajudar. Podem nos contactar pelos canais normais, ou por e-mail da CADFlow, ou por próprio contacto. Nós estamos sempre disponíveis para poder ajudar aqui não só a esclarecer algumas dúvidas, como na própria configuração, para quem tiver algumas dificuldades também em configurar, em saber configurar e colocar o Data Management em funcionamento, nós também podemos fazer esse tipo de auxílio, também nos disponibilizamos para isso. Voltando aqui só ao nosso PowerPoint. Então, o que é que nós devemos fazer para poder utilizar o Solid Edge Data Management? Como eu disse, não há necessidade de instalar qualquer tipo de base de dados acessória. São as ferramentas de indexação que vão funcionar para eu poder utilizar aqui estas ferramentas de gestão de dados. Basta-me ativar no próprio Solid Edge o Solid Edge Data Management.
configurar o Solid Edge Data Management dentro do Solid Edge, com onde é que é o cofre, quais é que são as propriedades específicas, quais é que são obrigatórias, e depois também no próprio Windows, no nosso repositório de dados, ativar os serviços de indexação e dizer quais é que são as pastas que vão estar indexadas pelo meu Windows para que toda a informação referente às propriedades do Windows e do Solid Edge apareçam também no nosso, na nossa pesquisa quando vamos ao, ao um gestor, ao explorador do Windows, para que toda essa informação apareça lá disponível. Depois de nós fazermos a configuração, como eu disse, temos aqui uma ferramenta que é o Built-in Dig App, para fazer a verificação de toda a configuração do Solid Edge Data Management. É uma ferramenta bastante interessante. Eu consigo logo ter percepção do que é que pode ou não pode estar a funcionar e assim poder corrigir a configuração. Depois, também nas minhas janelas de pesquisa ou no meu explorador de ficheiros, posso ativar depois quais é que são as propriedades do Solid Edge que eu quero que apareçam no meu explorador para que eu possa também vê-las automaticamente no explorador. O que é que eu consigo fazer depois em termos de utilização específica? Até agora falei da configuração, em termos de utilização específica, como eu mostrei, consigo fazer o check-in e o check-out dos ficheiros para bloquear um ficheiro a um utilizador, para que não corra o risco de haver mais que uma pessoa a trabalhar numa peça e depois eu estou a trabalhar na peça, gravo e depois há mais alguém que tem a mesma peça aberta, quando fecha o Solid Edge, grava por cima e apaga todo o trabalho que eu fiz. Isso pode acontecer se nós não trabalharmos com esta ferramenta, com o Data Management. Assim, com o Data Management eu consigo bloquear uma peça, toda a gente consegue ter a informação de que eu estou a utilizar esta peça e ela está bloqueada a mim e não consegue fazer alterações nela. Também consigo criar e verificar revisões, consigo procurar por revisões, verificar se estou a trabalhar na revisão mais atualizada da peça. Também consigo abrir desenhos 2D logo diretamente a partir do Solid Edge, aqui com estas ferramentas do Data Management, e verificar em todas as montagens, ou em quantas montagens, ou em quantos drawings é que a minha peça está a ser utilizada. E daí também evitar algumas falhas, como por exemplo, eu fazer uma alteração numa peça e também está a ser utilizada numa outra montagem que eu não tenho noção, que eu já não me recordo, e depois essa peça passa a ter conflito e não conseguir ser aplicada. Também nesta última versão de Solid Edge, também conseguimos, na versão Solid Edge 2020, também conseguimos, também já temos workflows de aprovação, em que eu próprio posso fazer uma aprovação de todas as peças e passá-las a released e ficam bloqueadas a alterações, ou então posso enviar uma notificação a alguém para que essa pessoa faça a aprovação da minha peça. Ok? Isto são as coisas que nós conseguimos fazer com o Solid Edge. Eu acho que é uma ferramenta bastante útil e bastante poderosa, tendo em conta aquilo que temos disponíveis em termos de Windows e de software. Não sendo necessário também a instalação de nenhum tipo de base de dados acessória, também acaba por ser uma mais-valia em termos de versatilidade. Também importa referir que, ainda não disse, mas que esta ferramenta de gestão, o Solid Edge Data Management, depois pode sofrer um upgrade e toda a configuração que vocês possam já ter feito aqui pode ser migrada para o Team Center, que é a ferramenta de gestão de documentos da Siemens, que não faz só gestão de ficheiros de Solid Edge, mas faz gestão de todo o tipo de informação que a empresa possa ter, desde ciclo de vida de produtos, de acessos à informação, tudo mais, pode ser feita a partir do Team Center e toda a configuração que vocês já tenham feito no Data Management pode ser migrada para o Team Center e assim também já tem algum trabalho pré-feito se vocês mais para a frente quiserem fazer essa migração e utilizarem o Team Center como um PLM da empresa.
Acabo por pronto, agradecer a vossa participação. Espero que vos tenha ajudado aqui este pequeno webinar de Solid Edge Data Management. Mais uma vez, recordo, se vocês, e relembro, se vocês tiverem alguma questão que queiram fazer, podem nos sempre contactar. O webinar também vai ficar disponível nas nossas plataformas, no YouTube, por exemplo. Podem vê-lo também no YouTube. E se gostaram deste webinar, também partilhem, façam comentários, aquilo que quiserem. Também é importante nós recebermos o vosso feedback em relação a estes webinars. Mais uma vez, obrigado e dou por terminado a apresentação.